O assunto agora é sequestro. Nós vamos conversar sobre essa modalidade criminosa que assusta parte da população e tem um histórico de ligação com as investigações que aconteceram ao longo das últimas décadas no Brasil. Vamos falar sobre as novas modalidades, aquilo que se tem hoje como conceito de sequestro, e para isso trouxemos aqui para os estúdios da Rádio Bandeirantes o delegado Fábio Nelson, que é o divisionário da Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo. Doutor Fábio, prazer recebê-lo aqui, profissional muito respeitado pela Polícia de São Paulo, com uma vasta experiência, para contar um pouquinho do trabalho de vocês, compartilhar aí com a população um pouco a respeito dessa modalidade que dá um frio na espinha só de pensar, né? É verdade. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Obrigado, uma honra estar aqui. De fato, assim, o sequestro é um crime que atinge uma família, atinge todo um núcleo familiar, né? Quando a gente fala de sequestro, a gente procura fazer uma empatia. Fala, imagina se o seu filho foi sequestrado, se a sua mãe foi sequestrada. É toda uma família que é atingida, né? De uma maneira muito trágica. E aí a divisão de sequestro tem esse desafio de acolher essa família, receber essa família, orientar essa família como proceder nesse momento tão difícil, né? E paralelamente, né, a gente vai investigar. Cada elemento da investigação é alguma coisa para nós muito valiosa, né? Então é uma investigação meticulosa, uma investigação que a gente festeja cada ponto que a gente vai encontrando e a gente vai falando com essa família para no final a gente trazer de volta essa pessoa querida para casa. Então, assim, é um trabalho complexo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas extremamente emocionante. Só de falar aqui, assim, o fato de trazer uma pessoa querida para casa, o fato de promover esse reencontro é alguma atuação que é extremamente emocionante, investigar para salvar. E isso aí é algo para o policial que não tem preço. Doutor Fábio, quais são os números que nós temos hoje de sequestro no estado de São Paulo? É uma modalidade em ascensão ou em queda? É uma modalidade em queda, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Afinal de contas, eu estou desde a criação da divisão de sequestro, né? Então estou desde 2001 na divisão de sequestro, eu tenho muito orgulho de ser o divisionário hoje, tantos amigos que eu tenho, fiz e faço na minha atividade. E se a gente fizer uma apreciação histórica, em 2001 nós tivemos quase 400 casos daqueles sequestros clássicos, né? Por isso a criação da divisão de sequestro do Dr. Wagner Judice, que era nosso divisionário. E aí nós vamos investigando com 8 equipes, com excelentes policiais, e em 2008, mais ou menos, a gente tem uma queda desses casos mais clássicos de 30 dias, 40 dias, com vítimas normalmente conhecidas, celebridades, milionários, enfim. E aí a gente tem um outro perfil de vítima, que é o empresário da periferia, né? Então o empresário que ele cresce economicamente na periferia, ele acaba sendo um alvo desse tipo de crime, né? E aí a gente, até 2019 mais ou menos, a gente tem essa modalidade. Eu lembro que em 2019 a gente está festejando 8 casos aqui em São Paulo e 8 casos esclarecidos, né? Então praticamente o crime, o fenômeno criminal da extorsão mediante sequestro está resolvida. Aí a gente enfrenta a pandemia, avanços tecnológicos e há uma mudança na operação do sequestro, né? Então em 2022, finalzinho de 2021, a gente percebe uma mudança na operação. Em 2022, a gente tem o que foi chamado de uma maneira mais popular o golpe do amor, né? Que é a atração de vítimas que entendiam que iam se encontrar com mulheres, porque 100% dos casos foram homens, entendiam que iam se encontrar com mulheres, combinavam o local do encontro onde eram sequestradas, né? E aí os sequestradores a levavam para o cativeiro, faziam movimentações financeiras nos seus celulares, né? E também fruto do avanço tecnológico, né? A gente tem o Pix, o advento do Pix, então por isso toda essa mudança na operação. Sequestro de 2 a 3 dias, eventualmente com extorsões à família. Então a gente percebe novamente famílias que são atingidas, que ficam desesperadas.
e em 2022 a gente teve 115 casos dessa natureza. A divisão antissequestro adotou algumas políticas estratégicas, né, como o foco na liderança das organizações, a potencialização da investigação tecnológica. E em 2023 a gente tem 49 casos dessa modalidade do golpe no amor. Em 2024, 8 casos dessa modalidade, né? Então, houve um avanço? Houve um avanço, já cuidamos disso. Não temos nenhuma vítima em cativeiro, né? Se você me perguntasse, olha, em 2001, 2002, certamente eu ia falar, temos 4 vítimas, 5 vítimas em cativeiro. Hoje nós não temos nenhuma vítima em cativeiro. Aquele sequestro clássico a gente não enfrenta mais. Enfrentamos o golpe do amor e controlamos esse problema. E esses pequenos casos, assim, de bandidos que sequestram, né, pessoas por um determinado tempo para fazer transação via Pix, para esperar até o tempo ali da transação ser efetivada, porque mecanismos estão colocados hoje nessas transações para bloqueio de valores. Esses sequestros, eles têm acontecido bastante? Isso chega para a delegacia antissequestro também? Alguns casos, Pedro, chegam, né? Então, assim, como são sequestros mais céleres, às vezes 2, 3 horas, então a pessoa é libertada, vai e comunica à polícia, vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência e a gente também trata desses casos, né? Então, nós tivemos reuniões, por exemplo, com os bancos para tratar de políticas para poder diminuir, de alguma maneira, as movimentações e desestimular essa prática. Com as Big Techs, né, nós tivemos reuniões com o Google, com a Apple, para tratar dessas questões com os representantes aqui no Brasil, né? Então, a gente adota estratégias para poder mitigar esses fenômenos criminais. Doutor Fábio, uma pessoa que receber uma ameaça de extorsão, tem de fazer o quê no primeiro momento? Dizendo que um familiar foi levado, quer um dinheiro para um resgate, porque tem muito golpe na praça e tem muita situação que é real. Qual é a orientação para quem recebe uma mensagem dessa pelo telefone ou até mesmo um telefonema de alguém se dizendo bandido, tentando extorquir essa vítima? Bom, muito importante, Pedro, porque é o seguinte, né? Eu não sei se você se recorda que há um tempo atrás a gente tinha aqueles golpes do falso sequestro, que os sequestradores ligavam, eventualmente alguém chorando ao telefone, coisa e tal, tô sequestrado, sua filha está sequestrada, e muitas pessoas caíram. Claro. As pessoas, de alguma maneira, ficaram cientes que poderia se tratar de um golpe e tal, e houve uma diminuição. Porém, houve a diminuição, não é que ainda não esteja fora do mercado. Recentemente, nós tivemos uma família que foi vítima desse golpe, né? Então, o criminoso, ele liga para um membro da família e fala assim, olha, sequestramos a sua filha. Sequestramos sua filha. Aí pede para essa pessoa, pai ou mãe, vai até tal ponto. E no desespero, essa pessoa vai, sei lá, Capão Redondo, vai pro Parque do Carmo. Ligam para outro membro da família, o filho, por exemplo, olha, sequestramos seu pai. E daí, de fato, o pai ou a mãe já está desesperado e não está incomunicável, porque fica pendurado ao telefone, está incomunicável e está em algum lugar desconhecido. Então, eles têm 2 polos. Primeiro enganam um e depois trabalham com o outro. E vão praticando a movimentação financeira com ambos desesperados, achando que algum familiar está sequestrado, acaba fazendo o que os criminosos querem, que é pagar, enfim, fazer as movimentações financeiras que eles desejam. Então, o que a gente sempre recomenda, assim, uma grande distinção entre um sequestro e um golpe, é que no golpe, o golpista ele quer deixar a vítima pendurada no telefone. Sempre ativa no telefone, sempre desesperada. Assim, para essa vítima que recebe essa ligação, às vezes pode ser até pior que um sequestro, de tão desesperada que ela fica, né? A gente tem casos de vítimas que ficaram hospedadas em hotéis, fazendo o que os criminosos estão determinando, achando que tem algum familiar sequestrado. E não tá. Então, assim, a primeira providência, desliga o telefone, porque a intenção do criminoso é deixar aquela pessoa pendurada. Então, desliga o telefone e vai procurar o familiar. Porque se for de fato um sequestro, a situação não vai mudar muito. Entende? A situação não vai mudar, né? No sequestro,
a gente vai atuar, como eu disse, acolhendo aquela família e orientando essa família como proceder. Num golpe, desliga, procura o familiar. Não encontrou? Procura a polícia, porque a divisão de sequestro também vai orientar. E como a gente tem uma certa experiência, né, uma experiência de mais de 2 décadas, então a gente vai cuidar e já vai saber, de alguma maneira, o desenho daquele caso, se é um sequestro de fato ou se é um golpe. Nós estamos conversando com o delegado Fábio Nelson, que é divisionário da Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, aqui na Rádio Bandeirantes, falando um pouco mais sobre essa modalidade criminosa e também sobre a evolução do crime ao longo do tempo, as estratégias que a polícia tem adotado para prender essas quadrilhas e tentar afastar essa modalidade criminosa do nosso convívio. O senhor já entregou a idade aí, falou sobre a sua experiência desde o início da divisão. Qual o caso que mais te chamou a atenção, o caso mais difícil, quando nós não tínhamos tanta tecnologia? Como é que a polícia trabalhava para achar um cativeiro? É curioso, né? Que a polícia ela sempre vai se adaptando à técnica utilizada pelo criminoso, né? Então, e a técnica utilizada pelo criminoso é aquela técnica atual. Então, quando eles usavam telefones públicos, nós trabalhávamos com os telefones públicos. Quando eles usavam telefones fixos, celulares, enfim, né? Então, a polícia tem uma série de técnicas investigativas e metodologias e equipamentos, e o policial abnegado, o cara vai encontrar. E eu posso dizer que na divisão antissequestro nós temos verdadeiros policiais que eu tenho a honra de liderar, abnegados. São heróis que agora estão investigando para prender alguém que cometeu um sequestro no ano passado, por exemplo, né? Porque a gente tem diminuído bastante os casos, mas eu tenho certeza que agora alguém está procurando algum sequestrador e são abnegados. Então, essa vontade desses policiais, esses heróis anônimos, é que faz toda a diferença, né? E eu lembro assim de um caso, e nessa ocasião os casos eram casos clássicos, né? Que a gente chama casos que demoravam 30 dias, coisa e tal. E daí, quando começou o caso, a gente sabia que era um criminoso que a gente já vinha buscando há 4 anos, sabia só o apelido dele, o vulgo dele, mas não o encontrava. E a gente começa um processo de investigação, coisa e tal, interceptações, e no finalzinho, assim, começam alguns, a gente fala, os grampos começaram a cair, né? Então a gente vai começando a perder as interceptações e cai um áudio, vai toda a equipe para porta da casa de um sujeito. Quando ele sai, aquele vulgo que a gente tinha foi esclarecido. Então a gente prendeu aquele criminoso. Depois de quase 30 dias, foi pro cativeiro, resgatou a vítima. Eu estava com a fotografia da vítima no meu colete. Então ela falou, quem são vocês? Né? Que tá desesperada, estava acorrentada. E eu falei, nós somos você. Ó, aqui, ó. É muito emocionante, né? E no cativeiro a gente encontrou um outro sequestrador também, que era um dos alvos da divisão de sequestro, né? Que nosso Dr. Vagnão fez uma reunião falando, a gente tem que pegar esses 2 caras. E esse eu me recordo bastante porque a gente pegou os 2 num mesmo dia, resgatou uma vítima, levou ela para casa, e tudo isso aí é muito emocionante. É todo um trabalho de uma equipe, né? É uma equipe de policiais que adora o que faz. Às vezes é preciso pagar o resgate? Pedro, assim, ó, nós temos uma doutrina. Então a gente não fala de pagamentos. Às vezes, eventualmente, a imprensa, para divulgar os casos, né, com a transparência e a comunicação que a sociedade tem que ter, mas às vezes questionam, houve pagamento de resgate? E a gente tem uma máxima, a gente fala assim, não divulgamos valores, né? Então, mas eventualmente e estrategicamente, a gente faz pequenos pagamentos para poder, porque libertar a vítima, porque o nosso objetivo sempre é a vida e a liberdade de uma pessoa humana, que é a vítima, né? Então, sempre, acima de tudo, está a vida dessa pessoa. E esse é o nosso princípio, é trazê-la de volta. E, eventualmente, se a gente vai ter que resolver
e prender os sequestradores depois, absolutamente certeza que a gente vai fazer isso. E aconteceu muitas vezes isso, da vítima ser libertada com ou sem pagamento de resgate e depois a polícia, com a investigação, chegar até os membros da quadrilha, os envolvidos. Isso tem acontecido até, mais recentemente, tem acontecido bastante, porque os sequestros são mais céleres. Então, 2, 3 dias, a vítima é libertada e depois a divisão de sequestro vai lá e bate na porta da casa do cara. Arrebenta a porta, né, se ele não abrir, e vai prender o cidadão. E o cidadão é curioso, porque a gente tem uma resposta que é uma resposta de prevenção geral do direito penal. A gente prende o sujeito e hoje a gente tem um perfil lamentável de criminosos um pouco mais jovens, talvez por conta da utilização da tecnologia. Então, criminosos de 25 a 30 anos. E a resposta do sistema de justiça criminal é bem pesada. Então nós, por exemplo, o ano passado prendemos 168 criminosos. Entre esses 168, por conta do fenômeno criminal golpe do amor, 25 mulheres. E as penas têm sido de 40 anos. Então o sujeito vai apodrecer na cadeia, né? E de alguma maneira é uma resposta do Estado dizendo assim, olha, se você sequestrar, se você optar por fazer um sequestro, um crime que atinge toda uma família, você vai ser preso e você vai ficar muito tempo em cana, né? Então isso eu acho que é importante e é o que está acontecendo e por isso tem diminuído tanto esses fenômenos criminais, como o golpe do amor. Um outro fenômeno que eu acabei não citando, mas nós tivemos recentemente, o golpe do falso frete. Como é esse aí? O golpe do falso frete era o seguinte, o caminhoneiro, trabalhador, que trabalha dias na estrada, saía, por exemplo, de um estado, sai de Goiás, vem para São Paulo trazendo uma carga. E aqui ele entra no aplicativo e já combina, porque ele fez essa viagem, de pegar uma outra carga e ir para um outro estado ou voltar para o estado dele, para não perder a viagem de volta, né? Mas criminosos também utilizando, né, a tecnologia, faziam perfis falsos de empresas e quando o caminhoneiro achava que ia pegar uma carga, ele era sequestrado. O caminhão dele, o caminhoneiro mantido em cativeiro para garantir a subtração do caminhão que vai até o Paraguai. Então, nós observamos esse fenômeno, então, caindo o golpe do amor em 2024 para 2023. Para 2024, a gente observa alguns casos dessa natureza e daí a gente começa a atuar também. Então, a gente teve uma série de prisões em Guarulhos, no fundo da Zona Sul aqui, no Capão Redondo, naquela região. E diminuímos também esse golpe, né? Então tivemos atuação no Mato Grosso do Sul e chegamos até o Paraguai, né? Então é uma atuação que a gente procura identificar os líderes, porque daí os líderes não vão poder cooptar outros criminosos para poder realizar esse tipo de atividade, né? Então é legal a gente falar disso também, por quê? Para orientar os caminhoneiros. O caminhoneiro às vezes entra num aplicativo de frete, foi contratado por uma empresa e ele sai desse frete e começa a falar pelo WhatsApp com o suposto contratante, né? Então o que a gente orienta? Vai para o Google, numa página fora desse canal de comunicação, pesquisa o nome da empresa, identifica um telefone dessa empresa e liga para esse telefone para confirmar se de fato ele está sendo contratado, né? Porque se for um fake daquela empresa, um perfil falso, ele vai conseguir se afastar desse sequestro. Doutor Fábio, a divisão também cuida dos casos de cárcere privado? Porque o cárcere privado é um sequestro dentro de casa, não é? É verdade. Então, é curioso, porque a gente às vezes é demandado neste ponto e não é da divisão de sequestro. Ah, tá. Esses casos aí são da divisão de proteção à pessoa do departamento de homicídios, né? Então, quando o motivo, né, assim, a divisão de sequestro cuida de casos de extorsão mediante sequestro, extorsão qualificada, que é o sequestro relâmpago, e extorsões. Então, a gente tem um viés que o criminoso, dos crimes que nós cuidamos, ele quer dinheiro.
né? Já o crime de cárcere privado, às vezes não, às vezes é uma questão passional, coisa e tal, e aí quem investiga é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nós estamos conversando com o delegado Fábio Nelson, que é o divisionário de antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, profissional com larga experiência, como contou para nós aqui, já a respeito da carreira basicamente calcada lá na divisão de sequestro, né? Pedro, a gente está lá há 23 anos, né? Então, eu tive 2 anos no Departamento de Polícia Judiciária da capital, né? Que é a Polícia Territorial, coisa e tal. Trabalhei em Heliópolis, Cidade de Tiradentes, no Brooklyn. E aí fui para a divisão de sequestro e lá a atividade é apaixonante, né? Eu indico para todos os policiais terem essa experiência, porque é uma experiência muito emocionante e apaixonante. Agora, eu entrevisto muitos policiais, civis, militares, federais, e é raro ouvir o que o senhor falou aí sobre pena dura para algum tipo de crime. O que a gente mais escuta aqui é o seguinte: pô, já prendi o bandido tantas vezes, eu prendi o bandido, ele era reincidente, a pena é muito baixa, benefício, saidinha. Bom, tudo isso que a gente está cansado de falar aqui na programação. Nesse caso aí, a Justiça tem atuado com o pulso mais firme? O senhor vê a necessidade de alguma revisão na legislação para melhorar ainda mais esse quadro? O que eu acho? Primeiro ponto, assim, os atores envolvidos no processo, em todo o processo para probatório, de identificação, coisa e tal, então desde a divisão anti-sequestro, os policiais são duros, porque o crime é duro, o crime é pesado, né? Então, vamos para os promotores. Promotores são duros, porque o crime é hediondo, o crime acaba com uma família, alguns ficam se tratando anos pelo trauma que sofreram, né? E os juízes também têm sido, evidentemente, com a sua, todo o garantismo que tem que ter, o judiciário, mas estabelecido um conjunto probatório realmente forte, as penas têm sido bastante pesadas. E isso eu acho que é muito importante, porque a gente está cuidando do cara certo, né? É claro, né? Então, assim, o sujeito que foi preso é o autor do sequestro e ele vai ser apenado por isso. Então, a mensagem fica para, olha, você não pode sequestrar novamente, né? Agora, com relação à progressão, às saídas, de fato, acho que tem que haver alguma revisão, porque um crime desse a gente não pode deixar, por exemplo, o cara foi condenado a 40 anos. Aí cumpriu 1/3 da pena, sai. Não dá para pensar dessa maneira. Então eu concordo que algumas revisões neste ponto e também no ponto da investigação. Então na investigação a gente tem, por exemplo, hoje bastante atuação com o Marco Civil da internet. Então como é alguma coisa muito nova, uma legislação nova para todos, né? Para os policiais, mais experimentados como eu, né? Talvez os mais jovens tenham mais facilidade, mas e assim como os demais atores do processo, os promotores, os juízes, os advogados. Então eu acho que algum ponto tem que ser revisto, né? A questão dos IPs, os cadastros de IPs, que eu acho que a polícia tem que ter, enfim, que pese, né, alguns direitos, mas a gente não pode mitigar o poder investigatório das polícias, sob pena de a gente acabar deixando de ser efetivas as investigações. Essa característica dos sequestros mais tradicionais, como o senhor disse, mais longos, né, do ponto de vista mais coloquial, é uma característica de São Paulo, uma característica do Brasil, do mundo. O senhor que acompanha esse assunto mais de perto, o sequestro dessa forma é uma modalidade criminosa em queda? Eu acredito que é uma modalidade criminosa em queda pela transformação, né, que a gente sofre, os avanços, né? Então eu acho que de fato no mundo a gente percebe, por exemplo, nós somos de um grupo chamado RIAS, que é a Rede Ibero-Americana Antissequestro. Então esse grupo ele, discute algumas coisas, daí tem países da América Latina, Portugal, Espanha. O golpe do amor, por exemplo, a Espanha também teve, né? Então a Colômbia também teve. Então são fenômenos e cada vez mais esses fenômenos, pela globalização, pela tecnologia, cada vez mais esses fenômenos eles são interestaduais e internacionais, né? Então acho que assim, a figura de São Paulo aqui no Brasil é uma figura
que por ser uma grande metrópole, né, é uma figura que é importante, porque eventualmente o que acontece aqui vai acontecer nos outros estados. E inclusive essa integração com as demais polícias a gente tem. A gente recebeu visita de policiais baianos, visita de policiais do Paraná, visita de policiais do Mato Grosso, para discutir essas ações do Rio de Janeiro, né? Abraço, William, quebrou um galho para nós esses dias aí. Há essa troca de informações. Troca de informações. Polícias estaduais. Exatamente, a troca de experiências, porque é muito importante. Olha, eu aprendo com a experiência do policial da Bahia, eu aprendo com a experiência do policial do Rio de Janeiro, do policial mineiro, e eles aprendem com a nossa experiência. Então essa integração, essa troca de informações tem, e cada vez mais os crimes são interestaduais e internacionais, né? Eu estava falando aqui do golpe do falso frete, o caminhão está indo para o Paraguai, né? Então está saindo do Brasil, né? A ponto de talvez a gente ter que eventualmente verificar se a atuação em determinado momento vai ser nossa ou da Polícia Federal, né? Então são questões mais atuais nesse ponto. Doutor Fábio, em relação aos criminosos de uma maneira geral, o senhor investiga, né, criminosos perigosos que têm um preparo, muitos deles, alguns até mesmo com uma expertise de um nível superior aos outros criminosos que estão disseminados aí pela sociedade. Quem forma esse exército criminoso? Não gosto de usar a palavra exército, foi o que me veio à cabeça aqui, mas esses bandos, essas quadrilhas, quem está por trás disso, da formação de golpistas, sequestradores, todos esses que estão envolvidos nessa rede criminosa? É uma pergunta bem complexa, né, Pedro? Mas na verdade, assim, o primeiro elemento que vem nesse questionamento é, especialmente falando de sequestro, né, da associação do sequestro com facções criminosas. E a gente não vislumbra isso, né? Então, algumas facções criminosas estariam participando ou estimulando a prática de sequestros para angariar fundos, coisas. Não vejo dessa forma. Eu acho que eles preferem... Ganham dinheiro já de outro jeito. Sim, exatamente, né? Um outro jeito que eles estão em qualquer ramo do mercado e da sociedade, coisa e tal. Então não vejo o sequestro como um elemento estimulado pelas facções criminosas. De qualquer maneira, assim, mas quem forma, né? Eu acho que hoje existe, e talvez sempre existiu, mas uma subcultura, né, dentro, especialmente quando a gente fala de crimes associados a valores financeiros. Então, especialmente no sequestro, a gente vai para a periferia, né, onde nós temos, de alguma maneira, pessoas com a questão socioeconômica, às vezes, não tão bem resolvida. Então, o que acontece? Há pessoas ali que, quando a gente está em operações, estão saindo 5 da manhã, 4 da manhã para trabalhar, né? Então, assim, super esforçados, demais respeitados. Eu sou da periferia. Trabalhadores. Demais respeitados. Claro. E outros que, levados por uma subcultura de que o crime é uma solução, levados por uma... Eu falo subcultura porque às vezes tem músicas que estimulam essa prática, então assim, é uma subcultura mesmo. Então talvez isso seja a formação, esse estímulo para que alguns indivíduos façam a opção por prática de crimes para conseguir algum valor financeiro. Mas especialmente isso eu posso citar e apresentar e orientar, se esses jovens estão ouvindo, especialmente com relação ao sequestro, aos crimes, não vale a pena. Vai estudar, vai arrumar um trabalho. Eu vim da periferia. Então, tem um caminho, tem né? um caminho. Com certeza. Doutor Fábio Nelson, qual é a sensação de tirar uma vítima de um cativeiro para um policial? Eu posso dizer o seguinte, Pedro, assim, se eu tô há 23 anos lá, eu tenho certeza que é porque existe uma emoção muito grande
quando a gente encontra uma vítima no cativeiro, quando a gente, na investigação, encontra algum elemento que a gente tem certeza que vai nos levar para essa libertação, para esse reencontro da família. Tantas experiências que eu vivi com outros policiais, e às vezes, eu lembro, eu estava no corredor uma vez com um delegado e falei para ele assim, cara, por isso que a gente está aqui, né? E a família se abraçando, e ele falou, pô, é demais, né? Então, é uma emoção gigantesca. Eu acho que é isso que movimenta os policiais da divisão de sequestro, essa paixão por esse momento. É um momento de profunda alegria e contamina a gente. Então a gente faz não só por aquela família, mas por egoísmo, pela gente também, porque é um momento demais de uma explosão de alegria. No lugar daquela família na hora em que está atrás de uma vítima num cativeiro, o policial acaba se envolvendo emocionalmente, né? Eu tô vendo aqui a emoção nas tuas palavras, porque deve estar passando um filme na tua cabeça do que foi a tua carreira. Então, não tem como separar uma coisa de outra, né? Não tem como separar, assim, não tem como separar. Você, por mais que você seja técnico, você tem que ser técnico. Quando você recebe uma família, você tem que ser técnico, você tem que acalmar aquela família, você tem que dar, né, aquela família suporte para que ela prossiga e siga naquele problema que certamente, se tratando de um sequestro, vai ser resolvido, né? Certamente vai ser resolvido, porque no sequestro o criminoso, ele é liberdade por dinheiro, né? Então não é a vida, então vai ser resolvido. Então a gente tem essa experiência e a gente tem que ser técnico, mas não tem como a gente dissociar da questão mesmo de família, amor, as pessoas, os parentes se encontrando e você querer buscar aquela solução. Então você às vezes fazer a empatia com seus familiares, né? Então eu acho que essa emoção ela tem que estar nos policiais de uma maneira geral, né? Nós somos humanos, né? Então, por mais que nós sejamos técnicos, eu acho que esse resultado é o resultado que eu gostaria muito que cada policial vivesse um dia, porque é indescritível você fazer um trabalho tão complexo de acolhimento, de investigação, de operação tática, de invasão em ambiente confinado para resgatar uma pessoa e ter um encontro tão maravilhoso de familiares e você se sentir com uma cueca por cima da calça e se esconder para não chorar na frente da família. Então é demais. Síndrome de Estocolmo existe para valer? O senhor já pegou casos assim de vítimas que no depoimento querem defender os sequestradores? Pedro, a gente teve um caso que quando a gente ficou a noite inteira procurando, era uma jovem, né? Uma mulher de uns 18 anos, mais ou menos 17, 18 anos. E a gente estava muito próximo do cativeiro e a gente ficou procurando a noite inteira. E aí, em determinado momento, a gente falando com um vizinho, outro, aquela porta ali é esquisita, ali tem um pessoal estranho. E a gente ingressou e encontramos a vítima, né? E quando a gente entrou no cativeiro, ela se colocou na frente do sequestrador. Ela se colocou na frente, falou, não machuquem ele de jeito nenhum, não machuquem. Começou a ter uma crise ali, né? E de fato ali foi a materialização da síndrome de Estocolmo. A gente viu, na investigação, a gente já percebia que ela estava com relacionamento com os sequestradores, de carinho, né, de afetividade, e quando a gente ingressou, que foi para libertá-la, ela se colocou na frente para proteger o sequestrador. Então a síndrome de Estocolmo de fato existe, porque aquela pessoa, nesse caso eu não me lembro exatamente o tempo, mas ela tenha ficado 20 dias confinada. Então ela fica 20 dias confinada e o sujeito fica lá 20 dias confinado com ela. Então eles começam a trocar informações, começam a conversar, o sujeito está desesperado porque ele imagina, se a polícia entrar aqui, como é que vai ser? Né? E ela está desesperada, fala, mas eu estou sequestrado, o que vai acontecer? Né? Então eu acho que eles vivendo esse momento de desespero juntos, acaba tendo essa afinidade. Não chamar a polícia é um erro. Não chamar a polícia é absolutamente um erro.
Né? Então, O sequestrador liga e fala assim, se você chamar a polícia, eu vou matar o teu familiar. Isso é normalmente é a primeira fala, né? É a primeira fala, porque ele não quer alguém que incomode, né, a atividade que ele está fazendo, que a atividade é para conseguir um valor financeiro, né? E a polícia, de fato, vai incomodar, né? Mas, assim como nós vamos ao médico, ao dentista, nós levamos nossos pets ao veterinário, né? Então a gente, quando tem um problema dessa magnitude, tem que procurar a polícia. Tem que procurar a polícia porque nós somos técnicos, né? Então a gente não falou dos golpes. Então tem pessoas ainda que achando que um familiar ou outro está sequestrado, vive um momento desesperador e paga. E depois vê que foi vítima de um golpe. Isso é horrível. O trauma que essa pessoa fica de se sentir um sujeito enganado. Às vezes é ruim ele vencer isso. E a gente vai lá e junto com essa família, dividindo responsabilidade, nós vamos vencer juntos. Imprensa, agora eu vou tocar no meu calo aqui. A imprensa deve divulgar sequestros em andamento? Qual é a recomendação da polícia? O que os manuais mais atualizados dizem a respeito da divulgação dessas informações? Antes, durante e depois do crime? Olha, Pedro, assim, primeiro ponto, né? A imprensa faz um trabalho, um direito constitucional, né? Assim, quem não tem algum contato, né? Não assiste os programas e quer saber as transparências, as informações, de fato, assim, e a gente tem, nesse ponto, uma relação com a imprensa muito importante. As polícias têm uma relação muito importante de divulgação dos fatos, né? Mas, especialmente com relação aos sequestros, qual a nossa orientação? Vítima em cativeiro, aí é uma responsabilidade de ambos, nossa e dos veículos da imprensa. Vítima em cativeiro, não divulguem. Não divulguem, e assim, eu falo isso com conhecimento de causa, né? Tem casos que houve divulgação e nós tivemos problemas gigantescos para trazer. O Celso Daniel, né? É um caso, de fato, que se eu falar assim, da minha experiência operacional, né? Porque algumas pessoas vão falar questões políticas. Não, eu tô falando do sequestro operacional, do jeito que ele é. O fato de ter sido divulgado foi horrível, e nós tivemos um final trágico. Então, esse é um caso emblemático. Eu acompanhei o caso como repórter. Edson Santi era um dos delegados. Excelente delegado. Acho que a doutora Elizabeth Sato também estava nesse caso. E assim, há até uma divergência do Ministério Público, não é o caso aqui, do Ministério Público e da Polícia sobre a motivação do crime e tal, mas o fato é que depois que os sequestradores tomaram conhecimento de quem eles tinham sequestrado, da forma como a notícia ganhou as manchetes, e afinal de contas era um político importante, sem juízo de valor aqui ideológico também, nós acompanhamos o desenrolar e o desfecho da história, né? Para mim, esse é um exemplo trágico de um caso que, por conta da divulgação, porque eu ouvi um dos sequestradores, porque era na ocasião, quadrilha que cometia sequestros, né? E naquela noite eles não conseguiram, esse é o fato como ele veio para mim que trabalhava e trabalho com sequestros. Eles iam sequestrar uma pessoa, não conseguiram e pegaram uma pessoa que estava dentro de um carro legal. Foi isso. E quando souberam que se tratava do Celso Daniel, nós tivemos esse final trágico, né? Então, esse é um exemplo de que os sequestros não devem ser divulgados enquanto a vítima está em cativeiro. Nós tivemos recentemente o caso da senhora Aparecida, ficou um caso público, sogra do Bernie Eccleston, que também foi divulgado durante o sequestro. E nós tivemos implicações internas que poderiam ter resultado também num final trágico por conta da divulgação. E nós tínhamos veículos de imprensa que sabiam e não divulgaram, que respeitaram eticamente essa orientação. Esse sequestro é importante, foi dos mais recentes, acredito que tenha sido o mais longo aí de repercussão. Foram quantos dias? 8, 9 dias? 8 dias de sequestro, foi um sequestro internacional, né? Enfim, a dona Aparecida foi sequestrada quando estava em casa. O Bernie Eccleston é um dos chefões da Fórmula 1 de longa data, né? Exatamente. Então, muito conhecido. Ele é casado com uma brasileira e a mãe
da companheira, esposa dele, foi sequestrada, e aí a a divisão de sequestro entrou para fazer a investigação e os bandidos foram presos? Exatamente, a gente entrou para fazer a investigação. Na ocasião, o delegado da equipe, o Dr. Rodolfo Chiarelli, excelente delegado, e todos foram presos. O autor intelectual, que era o piloto de helicóptero da família, foi preso, infelizmente morreu na prisão, né, que a gente não deseja, né, deseja que ele cumpra a pena e saia e se resolva, né? Mas infelizmente morreu na prisão, mas a resposta foi excelente. Nós resgatamos a dona Aparecida, foi um momento de emoção, como eu já citei aqui, um caso emblemático, e que houve a divulgação infeliz da imprensa, né? Mas, e por isso nós soubemos da implicação. E aí no meio ali da investigação, isso começou a desandar porque houve essa divulgação. Exato, porque a base da organização criminosa não sabia que se tratava de alguém com tamanho potencial econômico financeiro. Então aí você tem um desacerto na organização e isso pode resultar num problema para a vítima. E o que a gente não quer é o problema para a vítima, né? Eu falei, nosso objetivo sempre é a vida da vítima. E aí a responsabilidade ética dos veículos de imprensa para que a gente tenha alinhado essa questão para que trabalhemos juntos. Doutor Fábio, durante esse passeio aqui, quero agradecer a sua presença. Nós falamos aqui sobre pessoas ricas, pobres, classe média, que de alguma forma já tiveram, podem estar envolvidas nessas modalidades de sequestro. Existe uma orientação geral, o senhor falou agora do piloto, por isso que me veio essa pergunta aqui à cabeça, sobre informação, dados, rotina, uma orientação que possa valer para todo mundo, para evitar, é claro que a polícia precisa trabalhar, precisa prender os bandidos, a justiça precisa manter esses bandidos na cadeia, mas existe uma orientação geral que não seja assim, olha, não sai com o telefone, não dá também para sair de casa sem o telefone, mas uma orientação prática, corriqueira, simples, que possa distanciar a possibilidade de você ser vítima de um golpe ou de um sequestro? O que normalmente a gente orienta, Pedro, assim, redes sociais, não divulgar informações que indiquem que você conseguiu algum valor financeiro, né? Pô, acabei de vender minha casa, estou muito feliz, 5 milhões. Poxa, tá pedindo, tá indicando, né, que está numa situação momentânea que pode instigar o criminoso. Então, assim, a gente orienta para que tenha cuidado na rede social com que seja divulgado, especialmente com relação aos golpes do amor, a gente orienta para que faça uma videochamada para comparar as fotografias com, de fato, o rosto daquela pessoa que se procura um encontro, e a gente também orienta encontros em locais públicos, e os caminhoneiros a gente orienta para que eles façam aquela pesquisa na página do Google para falar diretamente com a empresa por outro canal que não seja aquele que eles já estão tratando, para também mitigar a possibilidade de um evento desse tipo. Dr. Fábio Nelson é o divisionário de antissequestro da Polícia de São Paulo, esteve conosco aqui na Rádio Bandeirantes conversando sobre essa modalidade criminosa e o trabalho da equipe. Muito obrigado pela presença, por divulgar para a gente tanta informação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Pedro, para mim foi uma grande honra. 9h13 da manhã, daqui a pouco.